Queridos, muito boa noite a todos. Estou muito, muito feliz mesmo de estar aqui com os irmãos. Estava ali agradecendo a Deus, né, por me permitir estar aqui e compartilhar com vocês da palavra de Deus e compartilhar também do que Deus tem feito na minha vida nos últimos dias e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Depois que nós passamos 13 anos lá no Senegal, Deus nos abençoou muito, nós fomos para o Uruguai. E eu queria ficar pelo menos uns 10 anos lá no Uruguai, porque o Uruguai, gente, é o país mais incrédulo da América Latina. Lá o povo não tem religião, tudo ateu. Por isso que lá aborto, droga vende na farmácia, tudo é liberado. Eutanásia, agora liberada a eutanásia. Então é um país extremamente liberal. Então, temos que orar pelos nossos vizinhos, vamos orar. Trabalhei 2 anos lá. E aí tivemos que voltar para o Brasil, porque o meu sogro e minha sogra adoeceram, e tivemos que voltar para cuidar deles. E eu e a minha esposa, a gente ficou muito triste. Meu Deus, mas por quê? Só 2 anos lá no Uruguai, por quê? E depois quando nós chegamos então em Araguari, que onde nós é minha terra natal e onde nós estamos cuidando dos nossos pais, nós fomos entender, olha como Deus faz as coisas. Nós fomos para o Senegal. Lá aprendemos o francês, fomos para o Uruguai, lá aprendemos o espanhol, e chegando na minha cidade, eu encontrei muitos senegaleses na rua vendendo bugigangas. Chegava lá, conversava com eles, abraçava. Os venezuelanos para todo lado, bolivianos, cubanos, eh, colombianos, não sei mais o que, argentinos, gente, os argentinos estão vindo para o Brasil. E aí, eu e a minha esposa falamos assim: "Agora entendemos por quê. Esse pouco tempo fez com que a gente aprendesse a língua e hoje nós podemos conversar com as nações dentro da nossa cidade". Na minha cidade tem muitos haitianos, por causa dos frigoríficos que tem na cidade, e os haitianos falam o quê? Francês. Eu vou à Polícia Federal 4 vezes na semana em Uberlândia e a gente vai conversando em espanhol, francês. Eu falo: "Gente, é como Deus prepara a gente, olha como Deus é maravilhoso", né. Deus é bom demais. Hoje eu e a minha esposa, a gente, assim, agradece a Deus. "Deus, obrigado, porque agora a gente entende". A gente saiu do Uruguai muito triste. "Por quê, Senhor? Só 2 anos". Mas hoje a gente agradece a Deus, porque a gente pode abençoar nações dentro da nossa própria cidade. E pensando nisso, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá em Deuteronômio, capítulo de número 10. Deuteronômio, capítulo de número 10. Nós vamos ler do verso 12 ao 19. Deuteronômio, capítulo 10, verso 12 até o 19. Está aí na tela. Vamos ler todos juntos? "Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor requer de ti? Não é que temas ao Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para guardares os teus mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circundai, pois, o vosso coração, e não endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, e o grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno,
que faz justiça ao órfão, à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fosse estrangeiros na terra do Egito. Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e a ele te chegarás, e pelo teu nome jurarás. Até aqui, até aqui. Irmãos, como vocês sabem, o livro de Deuteronômio é a repetição da lei. O povo de Israel peregrinou 40 anos lá no deserto, por causa da dureza do coração daquele povo. E agora, antes daquele povo entrar na terra prometida, Deus repete então a lei e ordena a Moisés, o seu servo, também ali Josué sendo preparado, e fala: olha, agora vocês vão entrar na terra prometida. E Deus dá a repetição todinha da lei, os 10 mandamentos, e agora ele faz um fechamento, né? Aqui a exortação à obediência, faz um resumo de toda a lei. E qual que é o resumo da lei? Perguntaram para Jesus: qual o maior dos mandamentos? Amarás de toda a tua alma. E quem mais? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E agora, fechando a lei aqui, Deus fala então ao povo: agora, pois, Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande todos os teus caminhos, e os ames, e os sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardar os seus mandamentos? O que o Senhor requer de ti? Ao invés de dizer, agora, pois, Israel, vamos dizer, agora, pois, ó quinta igreja presbiteriana de Volta Redonda, o que o Senhor requer de ti? O que o Senhor requer de ti? Primeira coisa que o Senhor requer de ti, de nós, é que o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Isso é o resumo de toda a lei. Se nós conhecermos toda a lei, toda a teologia, que é muito importante, mas se nós não amarmos o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, a nossa teologia, o nosso conhecimento vira teoria. E Deus não quer teoria, Deus quer prática. E vida cristã é relacionamento. É relacionamento primeiro com Deus, um relacionamento de amor. Ames e o sirva de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É isso que Deus quer. Simples assim. Simples assim. Mas é aqui onde mais nós pecamos. É aqui onde nós mais falhamos. Será que nós temos condições de chegar para Deus e falar assim: Senhor, eu te amo de todo o meu coração. Eu te amo. Eu te amo, Senhor, de toda a minha força, de todo o meu entendimento. Você tem coragem de falar isso? É aqui onde mais nós erramos. Porque, infelizmente, o pecado entrou na nossa vida, veio ao nosso coração, e nós, por natureza, nós somos egoístas. Nós amamos muito mais a nós mesmos, nossos sonhos, nossos desejos, a nossa vontade, e Deus não está em primeiro lugar. Não está. Vamos ser sinceros. E depois, ao teu próximo como a ti mesmo. E quem é o próximo? O texto aqui vai dizer. O órfão, verso 18. O órfão, a viúva e o estrangeiro. Por que o órfão, a viúva e o estrangeiro? Porque são os mais fracos, são os mais vulneráveis. Os mais vulneráveis. Será que nós amamos a Deus de todo o nosso coração e ao próximo como a nós mesmos?
Não amamos, gente. Nós somos muito egoístas. Eu gostaria de compartilhar uma coisa que aconteceu comigo agora em setembro e que me faz meditar muito nesse texto aqui. Chegamos em Araguari, começamos a trabalhar com os venezuelanos, principalmente, né, os haitianos também. Depois chegaram os afegãos e, gente, não é fácil, né. É muito trabalho, porque você lidar com povos de outras culturas e com ser humano, em qualquer cultura também, é o bicho complicado, é o tal do ser humano, não é verdade? Não é fácil. Lá ainda a gente se envolve tanto, é tanta atividade, é tanto ativismo, é tanta correria, e a gente acaba esfriando até o nosso relacionamento com Deus. E aí eu falei: "Deus, eu não tenho te amado de todo o coração". Tava uma seca muito forte ali na região do Triângulo Mineiro, centro-oeste ali do Brasil todo. Eu fui em Rio Verde pregar na conferência missionária e vendo os pastos, assim, todos secos, pegando fogo, eu falei: "Meu Deus, nós estamos precisando muito de uma chuva, tudo muito seco". E eu falei: "Senhor, eu estou sentindo meu coração também muito seco. Molha meu coração, Deus, com uma chuva do teu amor, renova a minha vida". Porque eu vi que eu estava entrando, assim, num ativismo e eu estava trabalhando na carne. Muitos venezuelanos chegavam lá na Polícia Federal e eu falava: "Cadê os papéis que eu te pedi?". A gente faz uma lista para eles. "Ah, pastor, faltou esse". "Não pode faltar, criatura, a polícia não aceita". Aí tem que voltar para Araguari, remarcar de novo. A gente vai perdendo a paciência, né, porque é difícil conseguir uma vaga na Polícia Federal, com tanta gente chegando no Brasil. E eu comecei a ser duro com o pessoal. "Por quê?" E tal e tal. Eu falei: "Gente, eu tô pecando. Eu não posso ser duro assim. O que tá acontecendo comigo? Por que que eu tô seco?". Eu falei: "Senhor, eu não quero fazer as coisas na carne. Eu preciso amar esse povo não tem culpa. Eles chegaram aqui no Brasil não é porque eles quiseram. Chegaram fugindo de uma situação muito complicada". De manhã, eu colocava o relógio às 7h30 para despertar, eu ia fazer minha oração. 2 minutos já tinha acabado a oração, não conseguia orar. "Ah, Senhor, me abençoa no dia de hoje, vamos lá abençoar esses". A comunhão não fluía. Falei: "Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Não estou conseguindo orar. Estou muito impaciente, perdendo a paciência com eles, perdendo a paciência com a minha esposa. Senhor, o que está acontecendo comigo?". Aí fui participar de um congresso no interior de São Paulo, um congresso internacional. Equipes dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, eu não sei mais aonde, mais de 5.000 pessoas ali cantando, adorando a Deus. Entrei no ônibus para ir para esse congresso, passando no interior de São Paulo, vi uma mata pegando fogo assim, eu falei: "Senhor, nós estamos precisando de uma chuva. Senhor, me leva para esse congresso e derrama também sobre o meu coração, derrama, meu coração está seco. Senhor, eu preciso de Ti". E chegando lá no congresso, mais de 5.000 pessoas ali adorando, e o povo começou a adorar a Deus, a louvar. De repente, quando eu vi, eu me dei por mim, eu estava lá na frente, ajoelhado, sem ninguém chamar. Gente, e Deus visitou tanto o meu coração, tanto, 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 eu ajoelhado ali, o povo cantando, o povo adorando a Deus. E a presença de Deus veio, e veio um amor tão grande, tão forte. Eu me senti abraçado por Deus, eu me senti abraçado por Deus. E quando eu senti ali o amor de Deus, senti abraçado por Deus, Deus começou a sondar meu coração. Como se pegasse uma pinça assim e começasse a puxar. Eu falei: "Meu Deus, tanta coisa feia dentro do meu coração". Primeira coisa, eu me lembrei de um pastor que nós tivemos um desentendimento. E para que não dividisse a igreja,
Eu saí caladinho, não falei nada com a igreja, nada com o presbitério. Eu falei: "Senhor, é a tua igreja, eu não quero causar confusão". Vou sair caladinho, caladinho, caladinho. Mas eu fiquei muito magoado, muito ressentido. E a Bíblia diz: "Não apagueis o espírito, não entristeçais o Espírito Santo de Deus". E, gente, se tem uma coisa que entristece o Espírito Santo de Deus e apaga o Espírito, chama ressentimento. E ali então eu falei: "Senhor, me perdoa. Senhor, tira isso do meu coração, abençoa esse pastor, abençoa esse irmão". E, gente, Deus foi me lembrando de coisas assim, vaidade, orgulho, isso, aquilo. Mas só que quando Deus mostrava, Ele não me acusava, não puxava a minha orelha: "Você é culpado, você vai para o inferno", não. Com amor, Ele abraçava. E, gente, quanto mais eu falava: "Senhor, sonda meu coração", mais eu sentia aquele amor vinha, vinha. E eu passei ali não sei quanto tempo ali, chorando na presença de Deus, e aquele amor foi renovando, renovando, renovando. Para resumir, gente, para resumir, no outro dia o louvor, a mesma coisa, começou a cantar, quando eu vi eu estava lá na frente. E eu senti aquele abraço, aquele de Deus, Deus trabalhando no meu coração e tirando tanta coisa no meu coração. Eu falei: por isso que eu estava tão seco, frio, trabalhando na obra do Senhor, mas na carne as minhas orações não fluíam. Eu não estou amando a Deus, não estou tendo relacionamento com Deus, não estou amando as pessoas, estou sem paciência. Mas ali Deus ia me enchendo de amor, amor. Aí veio um senhor de não sei da onde, mais de 5.000 pessoas, cabelinho branco, veio baixinho assim, no meu ouvido e me abraçou e falou assim: "Receba o abraço do Pai, Ele está mandando te abraçar. Você veio para esse congresso com o coração muito seco, muito vazio, mas Ele ouviu a sua oração. Você está trabalhando, ajudando muitas pessoas. E agora Ele está derramando amor no seu coração para te capacitar, para abençoar mais vidas. E Ele vai mandar mais vidas". Gente, eu nunca vi aquele homem. E presbiteriano, quando vê essas coisas assim, né, assusta. Eu sou presbiteriano, gente, sabe. Mas ele me abraçava e ele falou: "Receba o abraço do Pai". E prepara, porque ele vai mandar mais vidas para você amar, para você abraçar, tal. Gente, eu saí daquele congresso com meu coração transbordando de amor. E eu falei: "Deus, eu quero te amar, eu quero amar as pessoas". E eu falei: "Senhor, o senhor sabe que eu não tenho muito tempo. Eu quero acordar mais cedo, eu quero orar, e o senhor vai me acordar". Todo dia das 5h40, 5h45, Deus me acorda. E eu vou orar. E de 5h45 até 7h30 da manhã, que é quando eu coloco o relógio para despertar, todo dia, já há 3 meses, levanto cedo, começo a orar, Deus derrama amor no meu coração, e a minha oração eu falo: "Senhor, rega essas sementes de amor. Senhor, renova isso a cada dia na minha vida. Eu não quero viver longe do teu amor. Eu quero amar. Eu quero poder dizer, igual o apóstolo Paulo: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, Senhor". Essa é a minha oração. Esse congresso mexeu muito comigo. Gente, nós precisamos disso daqui na nossa vida, amar a Deus, amar as pessoas. Porque é isso que dá sentido para a vida cristã. É isso que desperta virmos à igreja e louvar a Deus, a servir a Deus, porque senão a gente entra numa monotonia. A gente vem à igreja, a gente canta, a gente ora, volta para casa, faz a nossa oração, mas não flui. Por quê? Tá faltando o amor, tá faltando o amor. O amor com Deus e o amor para com as pessoas. E, gente, na obra missionária, a arma mais poderosa é o amor.
é o amor. Porque se a gente não amar Deus, não amar as pessoas, não acontece, não acontece. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui fala do órfão, da viúva e do estrangeiro. Mas o próximo é todo aquele que está ao nosso lado, onde Deus nos coloca. E eu olhando esse texto, eu me lembrei da minha mãe. A segunda igreja presbiteriana em Araguari, ela foi fundada num bairro da cidade. E os vizinhos, ô gente, todas eram casas de prostituição. E aí os presbíteros lá da igreja central falaram: "Mas não é lugar de igreja ali. Como é que as senhoras distintas presbiterianas vão ao culto?" E a minha mãe falou: "É ali que nós devemos estar. É ali na que Deu a luz de Deus precisa brilhar. Nós estamos no lugar certo." E os presbíteros queriam vender aquele terreno, queriam levar para um lugar que não fosse ali. E a gente chegava lá na igreja, era rádio patrulha, era ambulância, tinha briga, confusão, um prostíbulo, várias casas de prostíbulo. E minha mãe falou: "Daqui a gente não sai." Junto com as irmãs da SAF lá, os presbíteros: "Não vamos tirar daqui." Foram lá, peitaram o conselho da igreja central, que fundou a igreja lá, e falou: "Deus nos colocou daqui e daqui a gente não sai." E um dia, olha só o que aconteceu, nós estamos no culto, Santa Ceia, pastor lá da igreja central veio pregar, a mesa da Santa Ceia, assim, na mesa, estendida assim sobre a mesa, entra uma mulher bêbada na igreja, completamente nua, nuazinha. Eu tinha 12 anos de idade, 13 anos. Minha mãe: "Menino, fecha o olho, fecha o olho, menino." Minha mãe foi lá, pegou o pano da Santa Ceia, enrolou na mulher, e o povo da igreja: "Ah, o pano da Santa Ceia, que blasfêmia." Imagina a situação, pastor. O pano da Santa Ceia, como se o pano da Santa Ceia, gente, minha mãe enrolou aquela mulher no pano da Santa Ceia, levou lá para o fundo da igreja, abraçou essa mulher, orou com ela, e os diáconos bravos queriam colocar a mulher para fora de tudo quanto é jeito. Minha mãe: "Não, deixa, nós estamos aqui no lugar certo, Deus colocou a gente aqui, nós estamos aqui para isso." Chorou com a mulher, abraçou a mulher. Domingo seguinte, a mulher entra com a roupa impecável, perfume, chegou lá na frente, tomou o microfone da mão do pastor e falou assim: "Eu quero servir a Deus nessa igreja. Domingo passado eu estive aqui. Eu sei que eu escandalizei vocês, eu estou morrendo de vergonha, mas eu fui recebida aqui com muito amor e carinho, e eu e aqui eu senti amada. E eu, a partir de hoje, eu quero seguir ao Deus de vocês." Gente, essa mulher se chama Dilis, a minha mãe se chama Dirley. Pouco tempo depois ela mudou para Goiânia. Lá em Goiânia ela começou a frequentar uma igreja Assembleia de Deus, se casou com um missionário, e agora a dona Dilis e o esposo dela saíram por esse nortão aí de Goiás, fundando igrejas. Essa mulher foi uma bênção. Ela e o esposo fundaram muitas igrejas. Gente, o que que é isso? Amor. Deus colocou vocês aqui do lado do conquista, para vocês conquistarem o conquista com amor. Vocês estão aqui no lugar certo. E missões é isso, gente, missões é amar. Missões é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, do nosso entendimento e ao próximo com a nós mesmos. Eu não sei quem vai chegar aqui, mas quem chegar vai ser abraçado, porque essa igreja é uma igreja missionária. Essa igreja é uma igreja que ama a Deus, que ama Jesus, porque isso é missões.
O que Deus requer de ti, ó Israel? O que Deus requer de ti, ó igreja presbiteriana, quinta igreja presbiteriana de Volta Redonda? Que você ame e o sirva de todo o coração, que você ame ao próximo, principalmente o órfão, a viúva e o estrangeiro. Vamos lá em Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Levítico 19, 33 e 34. Levítico 29 a 19, versículo 33 e 34, está aí na tela em cima. O que está escrito aí? Vamos ler? Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não oprimireis. Como natural da terra, será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Gente, é demais esse texto. Quando eu vi esse texto, eu falei, gente, que coisa linda. O nosso próximo pode ser o estrangeiro, pode ser a dona Dilis, pode ser seu vizinho, pode ser aquele adolescente que ninguém quer chegar perto, trombadinha, drogado. E como nós devemos amá-los? Como a nós mesmos. É assim, isso é missões. É amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Mas agora vamos lá em Jeremias, capítulo 7. O pastor leu um texto aqui de Amós, e o que que Deus falou lá naquele texto, pastor? Que se eles não amassem a Deus, não obedecessem, o que que ia acontecer com eles? Eles seriam espalhados pelas nações. Vamos ver que lá em Jeremias, capítulo 7, versículo 1 a 7, depois o versículo 15. Ai, 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 se cumpriu a palavra do profeta Amós. Olha só. Jeremias, capítulo 7. Jeremias, capítulo 7. Vamos ler do verso 1 ao 7. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e diz: ouve a palavra do Senhor, todos vós que entrais por essas portas para adorares ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor é este. Mas se deveras emendares os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente nesse lugar, nem andardes após os outros deuses para o vosso próprio mal. Agora, verso 15, para resumir: lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei todos os vossos irmãos a toda a posteridade de Efraim. Qual foi o pecado de Israel? Eles não amaram o órfão, não amaram a viúva, não amaram o estrangeiro, pelo contrário, o oprimiram e adoraram outros deuses. Não foi só a idolatria que foi a causa do exílio, porque quando você não ama a Deus de todo o coração, você se torna egoísta, e o seu eu é a idolatria. E a idolatria ali, aquela imagem que às vezes a gente critica tanto, né, é só um meio de manipular o seu ego. Você chega para aquela imagem e fala assim: "Ó, se você me der isso,
eu vou andar não sei quantos quilômetros a pé e eu vou pagar a promessa com o ídolo. Você barganha, você manipula o seu egoísmo. O ser humano é assim. Na verdade, a idolatria é o eu do coração. E o povo de Israel começou a seguir esses costumes de outras nações, de outros povos. E Deus então falou: "Ó, chega, eu já profetizei por Amós, já profetizei por todos os profetas, vocês não amam a mim, vocês não amam o órfão, vocês não amam a viúva, o estrangeiro. Não adianta ficar templo do Senhor, nós somos da quinta igreja presbiteriana, nós temos uma boa teologia, porque nós presbiterianos isso, nós presbiterianos aquilo." Deus falou: "Emendai os vossos caminhos, porque senão eu vou trazer juízo." E o juízo veio, e eles foram para o exílio. E ali sofreram. Depois, quando eles cumpriu aquele tempo, eles se arrependem e voltam para a terra, então eles voltam então com o coração mudado. Olha como é importante a gente amar e obedecer ao Senhor de todo o coração. E para encerrar, vamos olhar mais um texto, Mateus capítulo 25, verso 31. Capítulo 25, verso 31. Vamos começar aí a partir do verso 31. Mateus 25, a partir do verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Próximo versículo. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa. Vamos continuar? Mais capítulos aqui, em ao geral, que eu se estiver suti, e se zepa, e tai capos, que tá para, e a cas, butesse, oi, eles, e, she said, yes, é, a, e, se tá, exabe, por, de piscis, e, ve, zas, pre, Ostei. E tal que cara serio con leite sofore steps pit ocosti cotpisups unu quas pip es oposta o rei somente e de tá aqui sei que sei e três. Até aí. Quanto fizeres a um desses meus pequeninos, a mim os fizestes. Quando nós amamos o nosso próximo e o ajudamos nas suas necessidades, nós estamos amando a Jesus. Nós estamos demonstrando o nosso amor por ele, porque Jesus disse: "Quando fizerdes a um desses pequeninos, a mim o fizeste." Ah, mas Jesus, quando foi que nós vimos o Senhor forasteiro? Gente, Jesus foi um refugiado. Jesus já nasceu com o passaporte na mão. O Herodes chega lá, manda matar aquelas crianças de 2 anos para baixo. Onde Jesus vai se refugiar? Onde? No Egito. Lá no Egito já carimba o passaporte de Jesus, refugiado. Pum. Vai se refugiar lá no Egito. Jesus sabia, ele conhecia o que era a dor de um refugiado. Jesus sabia o que era a dor de um preso. Ele foi preso, humilhado. Jesus sabia o que era ter fome, passou 40 dias no deserto jejuando, ele sabia.
Por isso ele é o nosso sumo sacerdote, porque ele conhece as nossas aflições, a nossa fraqueza, e ele intercede por nós. Nós amamos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Quando nós amamos o pobre, a viúva, o estrangeiro, o nosso próximo que está aí sofrendo, seja lá o que for. A gente sabe que a salvação é pela graça e a misericórdia de Deus, porque senão nenhum de nós seríamos salvos. Mas no dia do juízo final, qual vai ser a base do julgamento? Uma das bases do julgamento é essa aqui, ó: "Apartai-vos de mim, apartai-vos de mim", porque os eleitos de Deus, que foram salvos pela graça e a misericórdia de Jesus, eles foram salvos para praticar boas obras. Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Nós somos salvos para praticar boas obras. Por isso nós somos salvos, pela graça de Deus, para amar o Senhor Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e ao próximo como a nós mesmos. Isso é missões. O que o Senhor requer de ti, ó querida quinta igreja de Volta Redonda? Que você o ame, o sirva de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Eu gostaria que agora você abaixasse a sua cabeça. Quem puder se ajoelhar, ajoelhe. Eu gostaria de convidar o pastor aqui à frente, que depois nós vamos cantar de novo aquele hino Divino Companheiro. E nós vamos pedir para Deus encher o nosso coração de amor. Fala assim para Deus: Deus, eu quero levantar de manhã, eu quero ter prazer de estar na tua presença, eu quero te buscar, eu quero gastar tempo na tua presença. Chega de ficar toda hora no celular, na televisão, e aqui, corre de lá, corre de cá. Quero te amar, quero te servir, quero gastar tempo na tua presença. Eu quero que o Senhor seja prioridade na minha vida, eu quero te amar, eu quero amar o meu próximo, eu quero fazer a tua vontade, eu quero te obedecer de todo o coração, de todo amor. Senhor, renova meu coração, enche o meu coração de amor. Querido, faça essa oração todo dia. Todo dia, levanta fazendo essa oração: Senhor, eu quero te amar de todo o meu coração, quero amar o meu próximo. Deus, eu quero aquela chuva de novo, aquela chuva do teu amor, que vem, que renova, que restaura, que tira os ressentimentos, a falta de perdão, a vaidade, o orgulho, toda a sujeira e leva embora. E me ensina, Senhor, a te amar. Senhor, muda a minha vida. Eu não quero te seguir, Senhor, com meu coração vazio, seco. Eu quero amar mais a minha esposa, meus filhos, os meus irmãos na igreja, o meu próximo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim.